Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje eu quero gravar um vídeo aqui, não vai ter muito texto, vai ter só essa imagem que está aqui do lado. E eu quero falar com vocês de um assunto bem interessante, que é a saga dos heróis trágicos, né? Acho que vai ficar um pouco expandido aqui. São dois filmes que tratam desse assunto, né? São dois filmes que eu coloco essa temática dentro de uma ideia de libertarianismo de quarta geração, né? Então, só para recapitular, para quem não viu os outros vídeos, né? Considera de primeira geração libertarianismo, e ainda não chamando de libertarianismo, mas o anarcossocialismo. A segunda geração já é o chamado anarcocapitalismo, né? Onde a gente tem uma modificação aí, né? Sai o socialismo e entra o capitalismo. A terceira geração do libertarianismo, já podemos chamar assim de libertarianismo, que é onde há o surgimento do indivíduo, não é? Com as suas prerrogativas, com a sua individualidade, com o seu espaço, né? E a limitação do poder do Estado, o afastamento do Estado do indivíduo. Então, quando surge o indivíduo, surge então essa terceira geração, né? Quando o indivíduo passa a ter relevância, quando, né, os seus direitos de escolha, né, de realização individual da vida existem, nós começamos a falar então do libertarianismo de terceira geração. E no libertarianismo de quarta geração, seria um libertarianismo mais filosófico, né, mais existencialista, né, e talvez um de quinta, talvez um libertarianismo mais no campo da espiritualidade, tá? Então, se a gente pudesse trabalhar em 5 gerações, são essas, né? A gente tenta melhorar esse conceito e eu acho que ele está cada vez mais chegando nesse contexto que eu estou agora passando aqui para vocês. Mas, para explicar um pouco, né, essa questão da saga dos heróis trágicos, eu quero recomendar 2 filmes, tá chegando o final de semana, que eu acho que vocês devem assistir esses 2 filmes para entender muito bem, né, que em situações diferentes, e são 2 filmes baseados em histórias reais, onde você vai poder entender como esse arquétipo do herói trágico, né, ele é algo que aparece na humanidade, em locais diferentes, em momentos diferentes da história. E eu acho que se vocês forem buscar os filmes baseados em fatos verídicos, né, histórias reais, vocês vão encontrar vários filmes aonde a saga vivida ali é geralmente de um herói trágico, né? E por que herói trágico, né? Porque o herói trágico, ele é colocado numa situação, né? Ele talvez ele não queira, ele não tenha interesse, né? Ele queira seguir a vida dele, né? Ele queira apenas, né, continuar no seu minimalismo, né? Na sua existência privada, né? No seu terceiro nível de libertarianismo. Só que ele é colocado, né, numa situação, né, seja social, territorial, climática, né, como está nesse caso o menino que descobriu o vento, uma situação climática, social, né, uma situação de fome, aonde a realidade obriga que ele se transforme em um herói trágico, né? Ele não tem escolhas, né? Ele tem que agir, ele tem que fazer algo. E no outro filme, Até o Último Homem, também é muito interessante, né? Que é um soldado que é colocado numa situação, né, de guerra, é uma história verídica, né? E aí ele vai ajudar no resgate, né, de outros soldados voluntariamente durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele resgata todos, né? Ele resgata mais de 60 soldados feridos. Então é uma história impactante e esses são exemplos, né, de um libertarianismo de quarta geração. Talvez um libertarianismo mais aos moldes de Ayn Rand, né? Quando ela vai descrever, né, qual é, né, o caminho existencialista, né, da liberdade. E nada melhor do que entender isso, do que entender a escolha, né, a escolha de Sofia do herói trágico. Porque o herói trágico, ele tem opções, né? Ele pode simplesmente aceitar as situações que lhe são impostas, né, diante da tragédia que ele está vivendo e deixar as coisas correrem, né? Ele trabalhar abaixo do seu potencial. Mas existem pessoas que, né, uma vez expostas a situações trágicas, né, e aí vem aquele provérbio, né, é, é no fogo que o aço é forjado. Então, nas situações trágicas, né, existem pessoas que elas
conseguem dar o máximo delas, né? Elas conseguem, então, buscar dentro de si uma resiliência, uma força interna, uma chama, uma luz que faz elas, né, realizarem o que precisa ser realizado. Então, esses dois filmes que eu quero recomendar aqui para vocês, eles trabalham com isso. E a reflexão que todos nós temos que ter quando vemos esses filmes baseados em histórias reais e em situações trágicas, extremas, né? São dois filmes que trabalham com situações extremas. Vocês vão perceber que são duas pessoas, né, normais, em vidas comezinhas, né, vidas simples, que de repente, né, são colocadas numa situação que elas têm que tomar uma decisão e aí elas se superam, elas vão além de si, né, elas conseguem encontrar o melhor que elas têm dentro delas e colocar aquilo em prática. Então, se a gente for pensar, né, o que seria o libertarianismo de quarta geração, né, dentro dessa concepção, né, de uma filosofia, de uma visão existencialista, né, até dármica, né, falando um pouco de hinduísmo, mas aí já não queria entrar na quinta geração, mas o Dharma ele tem muito mais a ver com a existência material do que com, né, o Sartori, o que existe depois da vida. E aí, nesse sentido, o Dharma enquanto missão de vida, né, da pessoa conseguir fazer uma realização que provoque a libertação de si ou dos demais. Então isso é muito interessante. E esses dois filmes permitem que a gente faça uma reflexão. Nesta reflexão, você pode também repensar a sua própria vida, né? Qual é o seu papel, né? Qual é a sua missão diante da realidade, né? Talvez não uma realidade, ou talvez sim uma realidade tão trágica como a dos filmes, talvez não, né? Porque vocês vão ver que são situações extremas, né? Mas que elas exigem que, né, os heróis trágicos apareçam, né? E é nessa hora, né, em que o ferro e o aço são forjados no fogo, quer dizer, essa hora que a resiliência é testada, essa hora em que realmente tem que se colocar, né, as forças, todas as suas melhores intenções, todas as suas melhores energias para que elas cooperem, para que as coisas caminhem para algo melhor, né? E daí a decisão individual, a escolha individual, a liberdade, né, de assumir a responsabilidade por essa modificação, ela está dentro de cada um de nós. Então recomendo esses dois filmes, né, que vocês possam assistir e tirem suas próprias conclusões e façam suas próprias reflexões libertárias com eles. Sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.